Galera, finalizando o nosso ciclo aqui do capítulo 1, eu quero fazer esse vídeo aqui para nossa revisão final, certo? Nosso ciclo aí de revisão final desse capítulo 1. Então, nesse vídeo de hoje, vamos revisar a aula 4 do capítulo 1. Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Então, vamos começar. Primeira coisa importante, nessa aula a gente estudou os movimentos oblíquos, perfeito? A gente estudou de forma bem detalhada, a gente definiu, a gente viu, a gente conversou sobre ele, tá? A gente também viu a importância dele para o Enem, a gente sabe que a importância dele para o Enem nos últimos 2 anos foi altíssima, caiu 2 anos seguidos. Então eu espero que nesse terceiro ano não caia novamente esse assunto, que ele passou aí antes dessas 2 vezes, que caiu 10 aninhos sem ser cobrado, perfeito? Então caiu uma vez ali nesse período de 10 anos que você conseguiria responder com teoria bem tranquila, bem simples, de outras aulas de lançamento vertical, de queda livre, por aí vai, perfeito? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o movimento oblíquo, a gente viu bem detalhado em aula, então eu só quero revisar mesmo, quero fazer aquele apanhado geral, certo? Que o movimento oblíquo é aquele que a gente lança um corpinho, esse corpinho aqui, e ele é lançado com a velocidade oblíqua V0, e ele tem um certo ângulo de lançamento, tá? Então ele faz toda a movimentação oblíqua, que é esse movimento aqui em uma parábola, certo? Em uma parábola. Ele tem um alcance máximo, certo? E ele também tem uma altura máxima que ele alcança, perfeito? Então ele tem todo esse sistema aí de movimentação, certo? Um alcance máximo e uma altura máxima que ele atinge, perfeito? Eu até pedi em aula para vocês escanearem esse QR Code quando chegassem em casa, porque esse QR Code ele vai animar, ele vai mostrar isso daqui e tu vai ver de fato isso acontecendo, perfeito? Quero só reforçar mesmo aqui, ó, eu vou até dividir em 3 etapazinhas daqui, só para a gente estudar aqueles 3 movimentos que a gente estudou em aula, né? Só revisando bem rapidinho. O movimento que eu chamei de lançamento oblíquo completo é aquele que ele sai do solo, atinge a altura máxima e depois ele retorna para o solo, tá? A gente pega sempre o V0, que é o valor da velocidade de lançamento, com um ângulo alfa ou ângulo θ, tanto faz, e a gente decompõe achando as duas velocidades, tá? O V0x, que é o deitadinho, e o V0y, que é o em pezinho, certo? A gente estudou em aula que quem manda na altura é o V0y. Então, a altura que ele atinge vai depender do valor de V0y. E quando esse corpinho ele vai subindo e atinge a altura máxima, ele parou de subir. Então, o Vy dele vai ser zero, perfeito? Mas lembra que o V0x ele não muda, o V0x é constante, certo? Então, em qualquer ponto que eu desenhe aqui a minha bolinha, ela sempre vai ter o mesmo V0x. O V0x não muda de jeito nenhum, é sempre o mesmo, tá? Eu estou falando aqui de lançamento oblíquo completo, ele começa lá debaixo do solo e termina no mesmo ponto no solo, certo? Só que mais na frente, tendo um alcance e tendo uma altura máxima, perfeito? E vamos lembrar que para achar o V0y e o V0x, a gente tem aquelas formulazinhas já prontas, não é isso? Que é o V0y é o original, que é o V0, que é a velocidade de lançamento, vezes o seno do ângulo de lançamento. E o V0x é o original vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Não esquece disso. Perfeito, fera. Tranquilo. Quero reforçar também que no nosso estudo dessa aula, a gente, quando definiu o lançamento, o lançamento oblíquo completo, quando a gente definiu o lançamento oblíquo completo, a gente percebeu que trabalhar com a metade do movimento era mais fácil. A gente trabalha com a metade do movimento porque aí a gente calcula o tempo que ele passa subindo e se eu quiser o tempo total, eu dobro esse tempo, tá? Simplesmente isso, perfeito? Aí eu vou descer aqui só para a gente relembrar as equações, depois eu volto para essa tela para a gente definir os outros 2 movimentos que a gente estudou na aula, certo? Vamos só lembrar aqui, só lembrar bem rapidinho, a formulazinha do V0y e a formulazinha do V0x, perfeito? Tranquilo? Vamos lembrar também, vamos lembrar também das equações, certo? A equação para V0x, que é a velocidade horizontal, ela não sofre mudanças, então é uma velocidade constante. Então a formulazinha ela parte daquela velocidade que a gente já viu constante, que é espaço por tempo. O espaço que ele anda horizontalmente a gente chama de alcance, e o tempo é o tempo, perfeito? Então, velocidade x é alcance sobre o tempo. Mas quando eu falo de y, voltando lá para a nossa telinha, quando eu falo de y ele sofre a influência da gravidade. Então, y ele vai diminuindo com o passar do tempo. Por isso, quando ele chega na altura máxima, a velocidade de y é zero, perfeito? Então, ele sofre a influência da gravidade. Então, existe uma aceleração que rege
o movimento de y. Então é por isso que as equações de y são todas essas aqui, ó, certo? Sorvetão, vermes voadores e Torricelli. E lembra que é tudo para y. Então esse V0 aqui é o V0y, esse VY aqui é o V, esse V é o VY, esse V0 é o V0y, esse V aqui é y também, esse V também é y, certo? Lembra disso porque essas equações aqui, elas precisam, elas são regidas pela gravidade e por y, certo? Então, se eu quiser calcular a altura, se eu quiser calcular o tempo, se eu quiser calcular a velocidade y, sempre vou usar essas equações daqui, perfeito? E lembra que no lançamento oblíquo completo eu trabalho com metade do movimento, perfeito? É mais fácil. Aí eu vou para o segundo movimento que estudamos na nossa aula, que foi o lançamento, pensa comigo, o lançamento horizontal, né? Que é aquele lançamento horizontal que ele começa lá de cima de uma mesa, por exemplo, e ele é jogado para frente. Mas ele é jogado para frente e, obviamente, ele cai fazendo essa meia parábola aqui, esse meio movimento oblíquo. Então, essa velocidade de lançamento horizontal, que a gente chama de V0, na verdade é o V0x. Porque como ele parte da altura máxima, eu quero te lembrar, na altura máxima, o VY é zero, ó, o VY é zero. E o V0, na verdade, é o V0x, porque lá em cima só existe Vx, só existe Vx. Então, quando o lançamento é horizontal, ou seja, começa lá de cima, o V0y é zero e o V0x é o próprio V0, perfeito? E aí ele dá a altura máxima dele, que ele começa, certo? E isso aqui é o alcance dele. E o alcance, de fato, é só a metadezinha do alcance. Então, o que é que a gente geralmente acontece nessas questões? A gente geralmente tem que calcular o tempo, certo? Por sorvetão h igual a h0, mais v0y vezes t, mais g vezes t ao quadrado sobre 2, onde v0y é zero, porque ele começa lá em cima com velocidade y0, certo? A gente usa essa equação geralmente para calcular o tempo, porque eu tenho a altura, então eu vou ter as alturas. Então, geralmente eu uso essa equação para calcular o tempo. Quando eu calcular o tempo, não preciso dobrar, porque isso aí não é um lançamento completo, é a metade só do lançamento. Ah, professor, mas o outro trabalhava só com a metade também, né? Sim, o outro eu trabalhava só com a metade, mas eu queria o todo. Eu quero saber sobre o todo, então eu tenho que duplicar o meu tempo, certo? Duplicar meu tempo ou duplicar meu alcance. A altura que você achar, você não duplica, você não faz nada, certo? Quando o lançamento oblíquo é completo. Quando o lançamento é horizontal, aí é que você não faz nada mesmo. Não tem que duplicar nada, perfeito? Porque já está tudo certinho, porque só de fato acontece a metade do movimento, tá? Não esquece disso não. E por fim, a gente finalizou nossa aula falando sobre o lançamento oblíquo incompleto. Foi aquilo que caiu no Enem, tá? Onde uma bolinha pode ser lançada de baixo e atingir a altura máxima, certo? Ou então ela pode ser lançada de cima e atingir o solo, perfeito? Tanto faz o movimento. Você sempre, no lançamento oblíquo incompleto, ele vai te dar o ângulo de lançamento. Tu vai ter o V0, que é a velocidade de lançamento, certo? Então, só é você aplicar, primeiro, para achar V0y, acha logo V0y e V0x, certo? Da mesma forma que a gente já sabe, o V0y é por seno, tá? E o V0x, você usa o cosseno, tá? É a mesma coisa. Quando você achar os valores, você vai ter o V0y e vai ter o V0x. Aí ele provavelmente pergunta o tempo que a bola demorou para ir ou para voltar. Aí é só aplicar sorvetão. H é igual a H0 mais V0y vezes t mais g vezes t ao quadrado sobre 2. É só aplicar o sorvetão. E aí, se ele partir de baixo, preste atenção, ele está partindo de baixo, ok? Então, se ele parte de baixo, a altura inicial dele é zero. E a altura final dele é a altura que ele termina, lá em cima dessa passarela, por exemplo. Perfeito? E se for o contrário, vou até voltar aqui, e se for o contrário, se ele partir de cima e vier para baixo, certo? Ficaria dessa forma aqui, ó. Ele está de cima, está partindo de cima e está indo para baixo. Então, a altura final dele seria o solo. Então, a altura final é que seria zero e a altura inicial seria de onde ele partiu. Só muda isso. Porque o V0y vai ser o mesmo que você vai calcular pela formulazinha. Tu vai querer o tempo e a gravidade sempre lembra que é menos 10. Perfeito? Então, a gente finalizou a nossa revisão aqui com tudo que eu te falei. Perfeito? Dá uma lidazinha no material, dá uma lidazinha nas anotações de aula, certo? E primeiro, e acho que uma coisa está até importante, primeiro não, mas uma coisa que é importante, lembra de ler essas dicas para as questões. Eu falo de muita coisa aqui, muita coisa que eu falei em aula, falei tudo que está aqui em aula, mas eu quero que você leia bastante para que você entenda, para que você absorva e que fique completo, tá? Principalmente esse item 8 aqui, onde a gente lembra que para ter o maior alcance possível, o ângulo de lançamento tem que ser 45 graus. E para ter a maior altura possível, o ângulo de lançamento é 90 graus. Perfeito? Dá uma lidazinha em todos esses itens para revisar, para reforçar na tua cabeça. Perfeito? Então a gente finaliza por aqui. Lembra que todas as questões do nível 1 estão resolvidas em vídeo na plataforma. Então se estiver travando, assiste lá na plataforma que vai te ajudar demais. Perfeito, fera?
Então a gente finaliza por aqui. Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!